das funções. Até então, vocês já estavam sabendo tudo o que estava acontecendo. Assim, a gente espera, né, que vocês saibam que vocês saibam tudo que está acontecendo. Não precisava começar a gravar, não, mas tudo bem. Eu ia falar um pouquinho aqui antes de começar a aula para deixar a aula mais objetiva. Mas o que acontece, né? Umas aulas atrás eu mostrei para vocês uns conceitos que já não são, tipo assim, fundamentais para saber programar. Mas eles também são importantes para que vocês tornem o código de vocês legível para outras pessoas. Porque uma coisa que acontece dentro da comunidade de programação, uma coisa que acontece no mundo da ciência da computação, é a gente fazer um compartilhamento de códigos, de ideias, porque, né, você não vai querer criar a roda de novo. Não é à toa que hoje em dia a gente ensina, na ciência da computação, a gente ensina coisas que já foram descobertas antigamente que funcionam. Por quê? Porque são provadas por meio de matemática. Teve um doido lá que botou tudo no papel e falou: mano, isso aqui funciona para tudo quanto é tipo de caso. Isso aqui sempre funciona. Então, tipo, ao invés da gente reinventar as coisas, ao invés da gente inventar as coisas de novo, a gente só reaproveita, né? Porque reciclar não é à toa que salva o meio ambiente e salva a vida de vários programadores também. Daí, para o código de vocês se tornar legível para outras pessoas que quiserem reutilizar a sua ideia, a gente faz uso de funções, né? E de todas aquelas picuinhas que a gente já ensinou para vocês, do tipo, lê um valor aqui, e aí você tem que inicializar suas variáveis no começo, e aí você dá o tamanho delas, e aí você abre 2 for para poder ler, e nananana. Isso tudo para poder tornar o código de vocês compartilhável e legível, tá? Até então a gente ensinou coisas que são fundamentais, mas a partir de função as coisas já deixam de ficar fundamental, já começa a ser mais aplicável para quando vocês quiserem fazer projetos grandes. O que a gente vai ensinar hoje para vocês é um negócio que, assim, eu vou começar falando que ele é complicado, pelo menos para mim, ele é bem complicado. Eu acho que os meninos vão acabar concordando comigo, porque toda vez que os nossos professores tocam no assunto de recursividade, toda vez que a gente escuta a palavra recursividade, a gente já começa a ficar meio tenso, porque recursividade é um conceito que... Como é que eu posso explicar? Eu acho que não existe nenhuma... Eu acho que é difícil de se aplicar em qualquer outra área do conhecimento que não seja computação. Porque o computador, ele ainda consegue entender a recursividade. Mas, por exemplo, se você tenta fazer isso na matemática, é capaz de você entrar em curto-circuito. Porque é uma coisa meio confusa. Eu vou explicar para vocês por que é muito confuso esse conceito. Porque ele é meio confuso. Mas quando você entende o que é recursividade... Vou passar, Júlio. Tá dando horário da galera viajar, velho. Quando você entende o conceito de recursividade, você consegue resolver problemas que antes pareciam mais difíceis de se resolver. Vou dar um exemplo aqui do exercício de Fibonacci. Eu não sei se vocês tentaram resolver, a Bianca, eu sei que tentou resolver o exercício do Fibonacci. Acho que o Lucas também tentou resolver, tanto que ele me mostrou a solução dele. O exercício do Fibonacci é um exercício que você resolve com esse conceito que a gente vai ensinar hoje, que é recursividade. Fica mais difícil? Sim, fica bem mais difícil. Mas vocês conseguem resolver como é que fala? Vocês conseguem resolver o problema de vocês de uma maneira muito mais, vamos colocar assim, mais chique. Recursividade é uma ideia muito chiquetosa para poder resolver problemas, porque eu vou mostrar para vocês. Recursividade é quando você quer resolver um problema, mas o problema que você quer resolver depende de você resolver problemas que vieram antes. Vou começar a compartilhar a tela, que é para poder dar contexto. Olha só que legal! Tem modo de apresentar agora, velho. Nossa! Gente, eu vou fazer uns experimentos aqui hoje, hein? Se vocês me permitem. Caraca! Vocês conseguem ver essa telinha aqui? Sim. Então eu tenho que, tipo, minimizar ela. Ô, Guilherme, dá um print aí da tela, só pra eu saber o que eu tô apresentando. Você está no Chrome aqui com o fundo do slide. Sério? Eu vou printar aqui e vou jogar aqui. Tá muito profissional. Caraca, Olha deixa isso. eu ver. Mano, nossa, eu sou o novo professor Lamar, bicho. Caraca. Lamar O adorou Lamar esse ficaria recurso. orgulhoso de mim agora.
Muito bom, muito bom. É Acho que assim vai ficar meio ruim de eu mostrar algumas coisas. Deixa eu só mudar aqui o jeito que eu tô posicionada. Acho que eu vou colocar lado a lado. Isso que aí fica bem mais chique. ficou ruim assim. Nossa, O que que você acha? É porque assim, pelo menos aqui agora tem minha cara, sabe? Vocês conseguem ver essa cara de morte, essa cara de sono, enquanto eu explico alguma coisa. Deixa eu. pensar, falou que não apareceu num deles. Não apareceu? Eu esqueci, né? Eu tenho que abrir os comentários aqui. Eu acho que tem que atualizar o Teams, gente. Depois. Ah, é? Gente, vamos lá, testes, né? Isso aqui é uma coisa que eu Testes. preciso, inclusive, Quem, quem se a gente tá. for upar esse vídeo pro YouTube, eu tenho que É, cortar esse pedaço. Mas quem, vocês estão conseguindo ver a minha cara do lado de uma tela? Ou vocês quem só tá estão vendo a vendo tela e sendo quem não tá compartilhada? vendo. Fala aí nos comentários se vocês estão vendo só a tela compartilhada, se vocês conseguem ver os dois, a minha cara e a tela sendo compartilhada. Que nem naquela vez que eu enviei o exercício de média 32 vezes. Uau! Sensacional. Ah, e inclusive, essa é uma coisa que eu preciso até estar comentando sobre exercícios, sobre lista de exercícios. É Vou importante. aproveitar para poder comentar agora no começo da aula e vou reforçar isso no final. Vocês lembram, né, que toda vez que a gente ministrava um conteúdo, a gente disponibilizava uma lista de exercícios para vocês poderem resolver os exercícios, né? Para vocês também poderem praticar os conteúdos que a gente já estava ministrando para vocês poderem realmente pegar essa prática aí de programação. O que vai acontecer? Para vocês poderem pegar certificado de conclusão desse curso, porque isso aqui, tipo, é uma coisa que vocês podem colocar no currículo, sabe? Para vocês poderem ter, tipo, vamos colocar assim, para vocês brilharem um pouquinho a mais na hora de fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, na hora de aplicar para um estágio, na hora de ser selecionado para poder fazer uma iniciação científica dentro da faculdade, isso ajuda dentro da faculdade também. Para vocês poderem pegar esse certificado e deixar o currículo de vocês bonitinho, a gente vai pedir que vocês resolvam as listas, os exercícios, as listas que vocês ainda não resolveram no URI, tá bom? Antes, a gente deixava um prazo para essas listas fecharem. Agora não. Essas listas vão fechar só quando o curso acabar. Então, eu volto a reforçar que a gente tem monitoria ao longo da semana, em dia de quarta, quinta e sexta-feira. Na quarta-feira a gente tem monitoria às 2 horas. Na quinta-feira tem monitoria às 4. Eu juro que tem, tá? Eu só esqueci essa semana em especial e uma semana aí para trás, porque quinta-feira foi um dia meio corrida por aqui. E sexta-feira sempre tem monitoria, principalmente com o nosso queridíssimo tio Noene, grande Vitor Manuel, nosso príncipe da programação, nossa cria de ABI, tá bom? A gente tem monitoria nesses 3 dias e se o horário não for compatível com vocês, vocês podem contatar a gente que a gente muda os horários sem problema para poder estar ali, para poder ajudar vocês a completar essas listas, porque completando essas listas que vocês vão garantir que vocês fizeram o curso, tá bom? Eu vou assumir que vocês estão vendo tudo o que está acontecendo na tela. Aí, tá funcionando o laserzinho. Tendo dúvida, não deixe de mandar no Discord, tá? Vocês não precisam mandar em mensagem privada. Às vezes a dúvida de vocês é sanar a dúvida do coleguinha de vocês. Vocês podem mandar no chat geral que a gente responde numa maior tranquilidade. Ninguém vai virar e falar, mano, você é burro, a gente já ensinou isso. Não, ninguém vai fazer isso, tá bom? Pode mandar a dúvida de vocês, que se a gente não responder na hora, algum dos meninos vai responder no dia, porque eu sou mestre em deixar a mensagem do Discord passar batido. Bom, fiquem tranquilos. Então, hoje a gente vai estar aprendendo sobre recursividade, tá? Recursividade, eu acabei de contar para vocês uma historinha sobre vocês resolverem, por exemplo, o problema do Fibonacci. O que é o problema do Fibonacci, né? A gente já contou para vocês o que é a sequência de Fibonacci, que é um dos conceitos matemáticos mais bonitos e utilizados ainda no dia de hoje, principalmente para poder praticar programação, porque ele é um conceito que, como é que eu posso assim explicar? Quando você coloca ele no papel, ele fica bonito, ele fica concreto ali, mas se você tenta formalizar ele, colocar ele numa fórmula, tentar
descobrir todas as nuances que existem ali no problema do Fibonacci, você começa a ficar cansado. Porque o que acontece, né? Primeiro, a gente começa o problema do Fibonacci, a sequência de Fibonacci, o problema da sequência de Fibonacci, sabendo como é que ela começa. A gente já sabe, nós somos seres humanos que se comunicam entre si, e a gente sabe ler, ou então alguém já contou pra gente como é que o problema do Fibonacci começa. Quando o computador tenta resolver esse problema, ele tem um pânico, ele entra em pânico, porque ele não sabe resolver, o computador não sabe resolver os problemas do nada. Você tem que dar algumas condições ali para ele, você tem que ver, você tem realmente que ensinar o neném a andar, né? O que acontece? Problemas assim, tipo do Fibonacci, qual que é a característica do problema do Fibonacci, né? Você resolve um problema do Fibonacci, por exemplo, você quer descobrir quem que é o quinto número da sequência de Fibonacci, sabendo quem são o quarto número e o terceiro número da sequência de Fibonacci. Então, para poder resolver um problema na sequência de Fibonacci, você tem que saber resolver problemas anteriores da sequência de Fibonacci. Alguém entendeu isso que eu acabei de falar? Vocês não entenderam, não deixe de falar, viu? Porque se vocês não pegam agora, depois o conceito de recursividade vai ficar meio confuso. Para poder resolver o problema da sequência de Fibonacci, a gente tem que resolver problemas anteriores ao que a gente quer resolver atualmente, tá bom? Isso acontece, por exemplo, quando a gente quer mexer com fatorial. Vocês sabem o que é um fatorial? Deixa aí no chat que eu tô vendo aqui. Vocês sabem o que é um fatorial? Deixa eu só. Ai, meu Deus. Nosso trauma com análise combinatória. Sim, esse mesmo. Essa ferramenta incrível e maravilhosa da análise combinatória, que deixa todo mundo de perna, de queixo caído, de perna pro ar. Porque é um conceito muito. Como é que eu posso virar e falar? Ele é um conceito que a gente acha que é abstrato. Por exemplo, eu vou ter que criar outro. Galera, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. A internet aqui ela funciona um pouquinho de carroça, tá? Tá saindo, tá já o monstro. Não, mano. Nossa. Esse conteúdo há um bom tempo, nunca cansam de passar. Em especial porque a análise combinatória e probabilidade é um dos conteúdos mais cobrados dentro do Enem, porque ele é o conteúdo que mais estimula o seu raciocínio lógico. Então, não é à toa que cobram isso. A gente, inclusive, estuda bastante sobre análise combinatória e probabilidade dentro da ciência da computação. Porque vocês já perceberam tanto que é complicado vocês aplicarem as fórmulas de análise combinatória, as fórmulas de probabilidade. Tipo, você tem que fazer muita conta e é muita coisa ali que você tem que lembrar, e nananana, e condição, e nananana. Aí a gente bota o computador para fazer isso. Essa é a graça da ciência da computação, a gente bota o computador para fazer esse tipo de coisa. É um conteúdo, inclusive, muito utilizado. A computação é um conteúdo, como é que fala? Uma ferramenta muito utilizada nos cálculos desse tipo de, nos cálculos desse tipo de problema, que envolvem análise combinatória e probabilidade, porque chega num ponto em que você tem muita coisa para poder calcular, e para ser humano calcular isso aí é muito chato. Nossa, muito, muito chato. Só mudar o nome disso aqui. Não era para dar share, não, mano. Não, não. Beleza, estamos aqui. Tá, eu tava comentando sobre vocês. A gente tem uma matéria só para isso. Inteligência artificial se usa muito probabilidade estatística. Ah, bom saber, que eu ainda não fiz essa matéria, não. Socorro. Quando vocês estão lá mexendo com o fatorial lá na combinatória. Eita, peraí que. A agulha aqui tá louco.
Quando vocês estão lá na escola de vocês mexendo com combinatório, por exemplo, o professor de vocês pede para vocês fazerem uma combinação de 5 elementos 2 a 2, né? Aí o que vocês fazem? Vocês fazem 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. E isso aqui multiplicado por 2 fatorial. Vamos analisar o fatorial, né? Vamos pensar. Eu sempre coloco o 5 fatorial, porque o 5 fatorial ele dá um caldo o suficiente para eu poder mexer com o conceito do fatorial. Bota aqui no chat como é que eu calculo. Não me dá a resposta final, mas como é que eu calculo 5 fatorial? Essas horas ia ser tão bom, tem uma canetinha que, nossa. Isso, tem que multiplicar. Exatamente, não é necessariamente com vírgula, mas eu entendi o processo. Exatamente, 5 vezes. Multiplica, né? Você pega o primeiro. Você pega o primeiro número, aí você multiplica por um número a menos, vai multiplicando por um a menos, um a menos, um a menos, até chegar no 1. Em especial, porque se você multiplicar por zero, não tem. Essa conta, o conceito do fatorial deixa de ter sentido, né? Então, a gente sempre multiplica até dar 1, até o último termo que aparecer ser 1. A gente pega o número que está aqui, vai diminuindo 1 até chegar no número 1, até a gente multiplicar pelo fator 1. A gente chama isso aqui de fator, pelo termo 1, pelo fator 1. Ou então pode ser até o 2, já que deixa de ter sentido quando chega no 1. Sim. Por definição, a gente para quando chega no 1, tá bom? Por definição. Por mais que multiplicar por 1 seja multiplicar essa conta por nada, seja não alterar o resultado dessa conta, a gente multiplica por 1 por ser padrão. Vamos parar para analisar um pouquinho esse resultado aqui. Vocês concordam comigo que 5 fatorial é eu multiplicar 5 por 4, por 3, por 2 e por 1? Vocês concordam, porque essa foi a resposta que vocês me deram. Se eu olhar só para esse pedacinho aqui, vocês não concordam comigo que o 5 fatorial, na verdade, é o 5 que multiplica 4 fatorial? Vocês conseguem ver esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui é importante. Acho que até o professor de vocês já comentou que se vocês querem, por exemplo, resolver esse problema aqui da combinatória, ó, aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar 5 fatorial aqui em cima, aqui embaixo é 3 fatorial, aqui embaixo é 2 fatorial, e eu fiz isso aqui muito grande. Deixa eu... Ah! Aqui, pronto. Aí, na hora de resolver isso aqui, o professor de vocês vira e fala, você não precisa abrir todos os fatoriais, né? Pega os 5 e transforma isso aqui num 3 fatorial, porque assim você consegue cortar com o 3 fatorial que tem lá embaixo, né? Tal, e pá. Sim. Os professores de vocês instigam vocês a fazer esse tipo de conta para vocês não terem que fazer muita conta, né? Porque aí no final só sobra o quê? Sobra você saber os termos que sobraram e fazer o fatorial do termo lá embaixo, que é 2 vezes 1. Aí, ó, play. Tem um aqui, aí fica 10. Essa combinação. 10 combinações possíveis. Isso, exatamente. Então, vocês conseguem entender que toda vez que eu quero pegar toda vez que eu quero fazer o fatorial de um número, eu posso pegar esse número e multiplicar pelo fatorial desse número menos 1. Aí, beleza. Uma das coisas que vocês já viram é que se eu quiser fazer o fatorial de 4, por exemplo, é só eu pegar o 4 e multiplicar por o 4 menos 1, o fatorial de 4 menos 1, que é 3. Fatorial de 3. E isso vai seguindo. Isso é uma propriedade que se conserva. Que se você quer calcular o fatorial de 3, é só você pegar o 3 e multiplicar pelo fatorial de 3 menos 1, que é 2. Você quer calcular o fatorial de 2? A partir de agora, vocês já sabem qual que é o fatorial de 2, né? Assim, eu tô pegando númerozinhos bem pequenos, mas... Muito gostoso. A partir de agora, vocês já sabem qual que é o fatorial de 2, né? Porque, tipo assim,
já são números pequenos, mas vamos imaginar que vocês ainda são leigos nesse negócio de fatorial e não sabem o que é o fatorial de 2. O fatorial de 2 é você pegar o 2 e multiplicar pelo fatorial de 2 menos 1, que é 1. Mas o fatorial de 1 a gente já sabe, porque o fatorial de 1 é só 1 mesmo, é só o número 1. Aí o que acontece? Se eu quiser calcular o fatorial de 5, eu já sei que eu vou ter que multiplicar. Eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Se eu quero calcular o fatorial de 5, eu tenho que pegar o 5 e multiplicar pelo resultado que é o fatorial de 4. Se eu quiser calcular o fatorial de 4, eu tenho que pegar aquilo que já tinha, né? Pegar o 4 e multiplicar pelo fatorial de 4 menos 1, que é 3. Aí, se eu quero calcular o fatorial de 3, eu tenho que pegar aquilo que eu já tinha, multiplica o 3 vezes o fatorial de 3 menos 1. Né? É um processo gradativo. Até eu chegar num lugar onde eu sei calcular a resposta, onde eu sei a resposta por definição. Porque a gente tem por definição que 1 fatorial é igual a 1. Que é esse processo aqui que eu estou mostrando para vocês? Isso aqui é o que a gente chama de recursão. É você querer resolver um problema. Aqui, ó, deixa eu até diminuir um pouquinho aqui, ó, o tamanho da canetinha. É você querer resolver um problema. E aí você vai começar a apelar para problemas, para resolver problemas que vieram antes. Nessa mesma estrutura, você está sempre resolvendo problemas que fazem com que o problema maior seja resolvido. Por exemplo, para resolver o problema do 5 fatorial, eu preciso resolver o problema do 4 fatorial. Mas para resolver o problema do 4 fatorial, eu tenho que resolver o problema do 3 fatorial. Mas para resolver o problema do 3 fatorial, eu tenho que resolver o problema do 2 fatorial. E para resolver o problema do 2 fatorial, tem que resolver o problema do 1 fatorial. Mas, opa, o problema do 1 fatorial é um problema que eu sei resolver. Perfeito. Se eu sei resolver o problema do 1 fatorial, o que eu já posso começar a fazer? Eu já posso começar a dar a minha resposta. Ah, eu sei que 1 fatorial é igual a 1. Beleza. Então, agora eu sei que o fatorial de 2 é o 2 vezes o fatorial de 1. Então, eu já vou começar a apagar isso aqui. Então, agora eu sei que o 2 fatorial é 2 vezes o fatorial de 1. O fatorial de 1 é 1, então 2 vezes 1, 2. Aí agora eu consigo resolver o problema do 3 fatorial. Por quê? Porque o 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Mas o 2 fatorial é quanto? É 2. Então agora eu sei que... aí, né? Apaga isso aqui. Eu sei que o 3 fatorial é 3 vezes 2. Porque, né? 3 vezes o resultado de 2 fatorial, que é 6. Aí, beleza. Eu quero resolver o problema do 4 fatorial. Eu sei que o 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Mas agora eu sei quem que é o 3 fatorial. É 6. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui de novo. E aí, eu vou substituir o valor do 4 fatorial, que é 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 6, então 4 vezes 6, 24. Ah, então agora eu consigo resolver o problema do 5 fatorial. Porque o 5 fatorial é 5 vezes 4 fatorial. E agora eu sei quem que é o 4 fatorial. É 24. Então, 5 vezes 24, isso aqui dá 120. Vocês todos sabem calcular fatorial, que eu sei, tá? Todos vocês aí sabem mexer com fatorial. Mas vocês conseguiram entender esse processo aqui, em especial, que eu fiz? Vocês foram capazes de perceber o que eu estava fazendo? Aí agora é importante, né, falar. O que eu estava fazendo? Eu estava resolvendo problemas que fizeram com que eu conseguisse resolver o meu problema maior. Vocês conseguiram ver isso? Que eu queria resolver um problema grande. Aí, para resolver o problema grande, eu tinha que resolver um probleminha pequenininho. Aí, para resolver esse problema pequenininho, eu tenho que resolver outro problema pequenininho. Para resolver esse probleminha pequenininho também, eu tenho que resolver outro probleminha pequenininho. E para resolver esse problema pequenininho, eu tenho que resolver outro probleminha pequenininho. Opa, mas esse aqui é um que eu sei resolver. Que ele é mais facinho de resolver, né? Esse aqui é um que eu sei resolver. Ah, beleza, se eu sei resolver esse, já que o de cima é dependente, pronto, ó, tô resolvendo. Aí se eu conseguir resolver esse, opa, consegui resolver o de cima também, porque ele é dependente, né?
Aí, se eu conseguir resolver esse, opa, esse aqui, já que ele era dependente, eu consegui resolver ele também. E aí, o meu problema grande, que era dependente dos probleminhas pequenininhos terem resposta, pronto, tá aqui. Problema grande é um conjunto de probleminhas, isso aí. E até o final do fatorial que você quer, resolvendo até chegar no começo. Sim, sim, exatamente. Isso aqui é recursão. Aqui, inclusive, esse material novamente não fui eu que fiz, porque eu. Vou contar um negócio pra vocês. Eu estou cansada de dar aulas, tá? Eu gosto muito, mas eu tô cansada, eu quero um descanso. Inclusive, essa é a última aula que vocês vão ter comigo nesse curso, se Deus quiser. Não fui eu que montei esse material, eu só tô tentando mostrar pra vocês o que que vai ser mostrado aqui pra vocês, porque eu não gosto de ficar lendo slide. Mas quando a gente fala de recursão, o que que a gente tinha feito ali no fatorial, né? Quando a gente queria resolver o fatorial de 5, pensem assim, ó, eu quero resolver o fatorial de 5. Mas para resolver o fatorial de 5, eu tenho que resolver o fatorial de 4. O que que é esse processo? O fatorial, a gente pode considerar ele como um processo repetitivo de atividades. Quando a gente tem um processo repetitivo de atividades, a gente tem uma tendência a fazer o que em cima disso? A fazer uma função, que foi o que eu mostrei para vocês. Quando você tem uma certa quantidade de atividades que se repetem várias vezes, ao invés de você ficar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V no seu código, você cria uma função e toda vez que você precisa realizar aquela atividade, você só chama aquela atividade por meio do nome dela, que é o nome da função. Então, imaginem que o fatorial é uma função, ela é uma quantidade de atividades repetidas, ela é uma sequência de atividades, de comandos que se repetem várias vezes, só que para você encontrar a solução, para você poder retornar algum valor para você poder como é que fala? Para você poder retornar algum valor depois que essa função foi chamada, a gente já viu que você tem que resolver problemas que envolvem o uso dessa mesma função. Vamos supor que você quer calcular Bhaskara, você quer calcular as raízes de Bhaskara. Ah, mas dentro das raízes, dentro do delta, né, que são você quer calcular o delta do Bhaskara, mas dentro do delta você tem que calcular o delta de outra coisa. Dentro do delta, sabe? Vocês têm a expressão b ao quadrado menos 4ac, mas dentro do b ao quadrado menos 4ac, vocês têm que calcular outro b ao quadrado menos 4ac. E isso vai indo, vai indo, vai indo, até que você chega num ponto onde, opa, essa resposta aqui eu sei. Dá aqui para retorna, dá esse valor de volta, vira e fala, achei a resposta. E retorna, porque quando a gente acha a resposta, a gente retorna. Ficou meio confuso esse conceito aqui. Eu vou seguir e eu vou esperar que vocês entendam ao longo dos slides, ao longo da aula, tá? Enquanto eu for falando. Eu preciso deixar isso muito claro que recursão é uma coisa que até hoje eu tenho dificuldade de mexer com. Eu sou uma péssima programadora, para ser bem sincera. E recursividade é sempre o meu calcanhar de Aquiles. Eu acho recursividade muito difícil, mas é necessário que a gente mostre recursividade para vocês, porque esse é um dos conceitos, vamos colocar assim, mais mágicos da ciência da computação. O fato de você conseguir resolver problemas grandes por meio de probleminhas pequenininhos que utilizam as mesmas regrinhas para poder resolver esse problema, tá? Esse retorno é com o return 1. Vai vir a outra Duda para dar aula. Nossa, glória a Deus. Não precisa ser um return 1, não. Você pode retornar o valor que você quiser. Não precisa ser 1. Pode ser. No caso do fatorial, por exemplo, chega no momento que você retorna 1. Mas se você quiser virar e falar, por exemplo, que. Na sequência de Fibonacci, quem que é o primeiro termo? É o 0. Então eu quero retornar o 0. Mas quem que é o segundo termo? É 1. Então eu quero retornar 1. Mas quem que é o terceiro termo? É 1 também, eu quero retornar 1. E quem que é o quarto termo? É 2. Então, tipo, depende. Você não retorna 1 sempre. Com o 0 se usa na main. Não tem nada a ver, não. Pode ficar tranquilo, não tem nada a ver, não. Não é porque no 0, o 0 é usado na main, e aí é 1 e outro. Não tem nada a ver, tá bom?
o valor que você quer retornar, o que você retorna de uma função é arbitrário. Quem define é você. É a função main que retorna zero por padrão. Porque a função main é uma função especial ali da linguagem C++, que quando ela retorna zero, ela indica que o programa foi executado com sucesso. Mas as outras funções que não são a função main, elas podem retornar qualquer valor, tá bom? Então, recursividade é quando você tem uma série de instruções para poder resolver um problema. Só que esse problema ainda não tem resposta. E para você encontrar as respostas desse problema, você tem que chamar essa mesma rotina de novo. Você tem que virar e falar: vem cá e resolve esse meu problema. Ou seja, é quando uma função, uma série de instruções, né, uma rotina, uma função chama outra função. Chama ela mesma. Bom? Chama ela mesma. Que é o que a gente chama de função recursiva. A gente já viu, né, que as funções quando você está ali na sua função principal, é quando você está desenvolvendo o seu programa, e aí você tem uma rotina para poder realizar. E aí, como você não quer ficar escrevendo essa rotina o tempo todo, você cria uma função e você chama ela, ou seja, você está em uma função e chama outra. A função recursiva é quando você está na função tal e você chama essa mesma função tal dentro da função tal. Como assim? Aqui ele dá o exemplo do fatorial, que eu acabei de mostrar para vocês. Quando você quer resolver 4 fatorial, eu acabei de comentar que para resolver o 4 fatorial, você tem que resolver o 3 fatorial. Quando você quer resolver o 3 fatorial, você tem que resolver o 2 fatorial. Então, tipo assim, para resolver o 4 fatorial, é esse procedimento. Só que se eu quero resolver o 4 fatorial, eu tenho que saber a resposta do 3 fatorial. Mas para resolver o 3 fatorial, é o mesmo procedimento. Então, eu estou aqui, né, resolvendo o problema do 4 fatorial, na função fatorial, aí eu vou, dentro da função fatorial, eu vou virar e falar, fatorial, chama a função fatorial, e resolve o problema do 3. Vou explicar isso aqui melhor, acho que no próximo slide. Aqui. Vamos colocar códigos, né? Vamos colocar fotos, vamos concretizar essas coisas. Por exemplo, você tem a função fatorial e você quer fazer aquilo que eu mostrei para vocês, descobrir quem que é o fatorial de 5. Para resolver o fatorial de 5, você tem que resolver o fatorial de 5 menos 1, que é 4. Então, quando eu quiser resolver o fatorial do número 5, ele vai estar aqui dentro, ó, da onde eu estou circulando com o cursor, tá? Com o laserzinho. Se eu quiser resolver o problema do fatorial de 5, eu tenho que resolver o problema do fatorial de... Eu tenho que resolver o 5 vezes o fatorial de 5 menos 1, que é 4. Então, quando eu estiver chamando... Vocês estão percebendo que eu estou chamando a mesma função dentro dela mesma? Tipo assim, eu não estou em outra função chamando ela. Eu estou dentro dela chamando ela mesma. Vocês estão pegando a ideia? Vocês estão tendo uma dimensão do que está acontecendo? Agora é a hora que vocês usam o chat. Esse conceito realmente não é fácil, tá, gente? Se vocês não entenderem, eu vou achar completamente compreensível. Formulem perguntas, tirem dúvidas, virem e falam, mano, mas por quê? Perguntem, podem perguntar. Eu imagino que se vocês não, o resto da galera não responder é porque vocês estão fazendo a dúvida. Então eu vou esperar. Ok. Eu vou assumir que vocês entenderam então, mesmo que vocês não tenham avisado. Ficou confuso? Ok. Eu vou mostrar isso aqui. Tá, vou mostrar isso aqui. Vocês lembram que eu queria resolver o fatorial de 5? Eu queria descobrir qual que é o valor de 5 fatorial? Quando eu quero resolver o problema do 5 fatorial, eu tenho que fazer 5 vezes
o resultado que der do fatorial de 5 menos 1, que é 4. Só que para poder achar o fatorial de 5 menos 1, fatorial de 4, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o 4 e multiplicar por fatorial de 4 menos 1, que é 3. Ou seja, eu tenho que fazer 4 vezes 3 fatorial. É uma cadeia. Você vai... É muito mais legal quando a gente desenha isso, né? Deixa eu desenhar isso aqui de uma outra maneira que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Cadê a mãozinha? Menina de Deus. Menina! Nossa Senhora. Aqui. Ó, eu quero resolver o problema do 5 fatorial. Mas para resolver o problema do 5 fatorial, eu tenho que resolver o probleminha do 4 fatorial. É como se fosse tipo uma série de atividades que você tem que fazer, só que para você resolver a que está mais embaixo, só que para você resolver uma delas, você tem que ficar resolvendo outras. Aí você vai colocando, tipo, você vai fazendo uma pilhazinha. Eu não queria ter que falar essas palavras, mas vamos, não vou enviesar ninguém, não. Você vai fazendo tipo uma pilhazinha de atividades que você tem que resolver até você conseguir resolver a que você quer. Você quer resolver o 5 fatorial? Lá, você tem que resolver o 4 fatorial primeiro. Ah, mas eu quero resolver se eu quero resolver o 4 fatorial, tem que resolver o 3 fatorial primeiro. Ah, mas para resolver o 3 fatorial, tem que resolver o 2 fatorial primeiro. Ah, mas para resolver o 2 fatorial, tem que resolver o 1 fatorial primeiro. Pô, mas o 1 fatorial eu sei quanto que é. Eu sei que é 1. Ah, se eu resolvi o 1 fatorial primeiro, então agora eu consigo resolver o 2 fatorial. Ó, resolvi. Aí se eu conseguir resolver o 2 fatorial, eu consegui resolver o 3 fatorial. Resolvi. Se eu resolvi o 3 fatorial, agora eu consigo resolver o 4 fatorial. Resolvi. Aí agora que eu consegui resolver todos os problemas que eu tinha antes, finalmente eu consigo chegar num problema que eu queria resolver. Quero 5 fatorial. Pronto. Resolvi. Se mais não falar, tá usando o mesmo nome, cara. Não. Ele não fala. Essa é a graça. Ele realmente não fala. Porque quando você faz a pergunta, para dar contexto aqui pro vídeo, né? Porque eu sei que esse vídeo vai pro YouTube. A pergunta foi a respeito do C++, a respeito da linguagem C++, acabar chiando, acabar reclamando de estar chamando uma mesma função dentro dela mesma. Como você está chamando funções e não necessariamente variáveis, né? Ele não vai chiar, ele não vai dar esse grunhidozinho e virar e falar, ah, não pode. Porque você está chamando uma função. Você pode chamar funções aonde você quiser, desde que você esteja dentro do escopo de uma função. Aí você pode chamar quem você quiser, inclusive ela mesma. Tá, vamos lá de novo. O exemplo do fatorial realmente é muito difícil, tá, gente? Se não der para entender, não morram, vocês vão conseguir entender. Todos os exercícios de recursividade, todos os exercícios que a gente usa recursão, esse conceito que eu estou ensinando aqui para vocês, eles podem facilmente ser resolvidos sem recursão. Facilmente não, né? Sim. De uma sacada muito genial, eles podem ser resolvidos sem recursão. Só que quando é tido dentro da programação, a gente tem dentro da programação que quando a gente resolve um problema com recursão, a resolução fica muito chique. Por quê? Porque matemático é chato. Só. Só. Ai, meu Deus do céu, minha psicóloga me mandou mensagem. Que doido. É, quando. Desculpa, galera. Tem muito tempo que eu não converso com a minha psicóloga. Quando a gente resolve problemas com recursão, a galera tende a achar que é chique. Se vocês forem ver um pouquinho mais a fundo sobre recursão, vocês vão ver que a resolução com recursão, ela é uma solução meio ruim, para ser bem sincera. Porque por mais que ela resolva problemas de uma maneira mais simples, ela acaba tomando muito tempo do computador para poder resolver esses problemas. E, consequentemente, muito tempo do computador é muito tempo nosso. Acaba que ela vira uma solução meio inútil, porque a gente quer que o computador faça contas rápido. E se ele está demorando, por que eu não faço na mão? Então,
Vocês vão, isso é depois de um tempo aí, vocês vão ver que a solução com fatorial, às vezes, ela não é tão boa assim, mas a solução com recursão, né? Ela não é tão boa assim, mas por mais que a solução com recursão não seja tão boa assim em termos de tempo, ela com certeza resolve problemas que antes vocês não conseguiam resolver. Eu não quero entrar muito a fundo nisso aqui, tá bom? Porque recursão realmente é um conceito meio difícil, tá? Eu vou só mostrar para vocês os conceitos e é praticar. A gente até montou uma lista de exercícios para vocês poderem praticar, justamente com esses dois exemplos, que são os exemplos mais clássicos para vocês poderem trabalhar: Fibonacci e fatorial, tá bom? Entendeu como é que esses exemplos funcionam? É uma questão de você praticar para poder ficar, para o conceito poder ficar fixado na sua mente, tá? É prática. Recursão não é uma coisa tão indutiva, não é uma coisa tão trivial, não é simples. É uma coisa que você tem que praticar para poder entender, tá? Vamos lá, eu já mostrei para vocês como é que funciona aqui as chamadas, como que funciona o esquema de chamar uma função dentro dela mesma, para ela poder resolver um problema que foi apresentado para ela. O que acontece? Quando a gente tenta resolver um problema, esse conceito ainda não ficou fixado, eu gastaria a aula inteira para poder fixar esse conteúdo na cabeça de vocês, mas eu vou tocar o baile e eu vou acreditar piamente que vai chegar uma hora que vai clicar esse conceito na cabeça de vocês. Eu tenho fé que uma hora esse negócio clica. Quando a gente está mexendo com uma função recursiva, normalmente o que a gente precisa é de uma fórmula para poder, né, de uma fórmula para poder calcular os outros casos que a gente quer, os problemas pequenos do problema grande. A gente precisa de uma fórmula. E a gente precisa de um negócio que a gente chama de caso base. Caso base é aquele negócio que eu contei para vocês. Eu tenho o problema do 5 fatorial. Para resolver o problema do 5 fatorial, tem que resolver o problema do 4 fatorial. Aí, para resolver o problema do 4 fatorial, tem que resolver o problema do 3 fatorial. Mas para resolver o problema do 3 fatorial, tem que resolver o problema do 2 fatorial. E para resolver o problema do 2 fatorial, tem que resolver o problema do 1 fatorial. Aqui, ele levou em conta o problema do 0 fatorial. Mas eu não levaria em conta. Enfim, é opcional de vocês, porque 0 fatorial é igual a 1 fatorial. Que é um... Ai, perdão, galera. Quase que veio um gorfinho. É a gastrite. O 0 fatorial ou o 1 fatorial é um problema que eu sei resolver. Então, se eu sei resolver, dá a resposta. Isso é o que a gente chama de caso base. É quando eu sei a resposta para um problema. Para um dos pequenos problemas do problema grande. Volto a reforçar. Quando eu queria calcular o 5 fatorial, eu tinha que saber quanto que era 4 fatorial. Mas para saber o 4 fatorial, eu tinha que saber quem que era o 3 fatorial. Para saber quem que é o 3 fatorial, eu tinha que saber quem que é 2 fatorial. E para saber quem que é 2 fatorial, eu tinha que saber quem que é 1 fatorial. Como eu sei quem que é 1 fatorial, aí agora eu consigo fazer o quê? Eu consigo calcular quem que é o 2 fatorial. Eu já resolvi resolvi um problema, entendeu? Resolvi um problema. Aí agora, como eu sei quem que é 1 fatorial, e para calcular o 2 fatorial dependia de saber quem que era 1 fatorial, beleza, ó. Resolvi mais um problema. Para calcular o 3 fatorial, eu tinha que saber quem que era o 2 fatorial. Mas como agora eu sei a resposta do 2 fatorial, calculei o 3 fatorial. Eu não sou bolsominion, tá, gente? Por favor. Isso aqui é só representativo. Vou até colocar assim. Representativo. Feio. Muito feio. Para resolver o problema do 4 fatorial, eu tinha que resolver o problema do 3 fatorial. Mas eu acabei de resolver o problema do 3 fatorial, tem uma resposta para ele. Então agora eu consigo resolver o problema do 4 fatorial. Aí me sobrou o meu problema maior, que era o 5 fatorial. E agora eu tenho a resposta do 4 fatorial, então resolvi o problema do 5 fatorial. Ô, William, bom dia, meu príncipe. William, eu só vou me fazer de boba e não vou explicar tudo de novo para você, porque já são 11 horas da manhã, tá bom? E eu acho que eu não cheguei nem na metade do conteúdo que eu deveria chegar. Tô ponderando seriamente em pegar a aula reserva que a gente tem para poder continuar esse conteúdo de recursão, porque ele é muito importante e ele é muito difícil para explicar em 2 horas. Tá meio funk, tá meio funk. Então, a gente acabou de concluir que eu preciso ter a resposta de pelo menos um subproblema, porque se eu não tiver essa resposta, eu nunca vou chegar na resposta do meu subproblema, né? Eu vou ficar para sempre tentando calcular o fatorial de 5
E aí o seu computador vai virar e falar, morri. Tá bom? Eu tenho que ter resposta de pelo menos um subproblema. E eu tenho que ter uma fórmula para poder chamar esses probleminhas pequenininhos, esses negócios que a gente chama de subproblemas. Quem que é o subproblema do 5 fatorial? É o 4 fatorial. Quem que é o subproblema do 4 fatorial? O 3 fatorial. Quem que é o subproblema do 3 fatorial? O 2 fatorial. Quem que é o subproblema do 2 fatorial? O 1 fatorial. Mas o 1 fatorial é o que a gente chama de caso base, que é o caso que a gente tem uma resposta. É o subproblema que a gente tem uma resposta. Então, eu tenho a resposta desse subproblema, eu consigo resolver o subproblema do 2 fatorial. Resolvendo o subproblema do 2 fatorial, eu consigo resolver o probleminha do 3 fatorial, o subproblema do 3 fatorial. Resolvendo o subproblema do 3 fatorial, resolvo o subproblema do 4 fatorial. E resolvendo o subproblema do 4 fatorial, eu resolvo o meu problema, que é o problema maior, o meu problema Master Blaster, que é o 5 fatorial. Vou ver a gravada, tudo bem. Inclusive, eu até recomendo que, para reforçar essa aula, vocês vejam a aula de recursividade daquela playlist do YouTube que eu mandei para vocês, porque eu sou uma estudante de graduação e aquelas videoaulas que eu mandei para vocês são de um professor de universidade que tem doutorado, tá bom? Então ele sabe muito mais que eu. Recomendo, inclusive, vocês assistirem aquela playlist, tá? Principalmente para poder reforçar. Aqui eu tô aqui com vocês para poder para poder apresentar ideias e tentar dar um reforço, conversar de brothers para brothers, de sisters para sisters e hey brothers, hey sisters, tá bom? Conversando aqui com vocês, mas a aula gravada é extremamente importante para que vocês consigam entender coisas que às vezes eu acabei deixando de falar, porque eu sou uma aluna de graduação que não sabe direito mexer com função recursiva, tá bom? Voltando, por que eu preciso de ter uma fórmula e por que eu preciso ter um caso base? A fórmula, ela serve para você poder encontrar os subproblemas. Vocês conseguem ver aqui, ó, que se eu quero calcular o fatorial de n, de um número qualquer, vamos colocar... Eu sempre gosto de colocar número, porque se eu não coloco número, as coisas ficam muito abstratas. O gênio que resolveu usar a letra para poder representar número, ele deveria receber no mínimo um processinho criminal, porque isso aqui é um crime. É muito chato. É muito difícil mexer com letra. Letra é coisa da língua portuguesa. Se eu quisesse mexer com letra, eu estaria fazendo letras. Isso é brincadeira, tá, gente? Eu gosto muito de álgebra. Eu realmente gosto muito de mexer com letra, mas eu acho um absurdo você colocar letra para poder representar números. Isso é muito doido. Se eu quero resolver um problema do n fatorial, a gente já viu que para resolver o problema do n fatorial tem que pegar o n e multiplicar por n menos 1, que é o fatorial anterior. Por que eu tenho que multiplicar pelo fatorial anterior? A gente já viu que é porque, né? Toda vez que você quer abrir um fatorial, você tem lá os termos que formam o fatorial do termo anterior. E porque toda vez que você tenta calcular o fatorial do termo anterior, você se aproxima mais do caso base. E se você está se aproximando do caso base, chega numa hora que você tem uma resposta. E aí, se você tem resposta, você acha a resposta desse caso, desse caso, desse caso, desse caso, e achou a resposta do seu problema. Porque assim, se você souber a resposta, você só vai lá e eu tenho a resposta, entendeu? Só que chega. Fala pra mim quanto que é o fatorial de 9. Eu acho que nem eu sei quanto que é o fatorial de 9. Então, tipo, você precisa ter uma fórmula que altera sempre, que faz essa chama, que chama a mesma função, só que com um número diferente, com um parâmetro diferente, com um valor diferente para calcular, porque toda vez que você alterar esse valor aqui, ele se aproxima mais do caso base. Vocês entenderam isso que eu acabei de falar? 300 mil e alguma coisa. Tá vendo? Mano, não sei. Não sei. Saiu do fatorial de 5, eu não sei calcular mais nada. Eu nem sei matemática, bicho. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Tá, mas independente de saber qual que é o fatorial de 9. Vocês entenderam que eu preciso ter uma fórmula que tá sempre chamando essa mesma fórmula, só que com um número diferente, né? Eu tô sempre alterando esse subcaso aqui, porque chega numa hora em que esse subcaso, esse subproblema, ele é o caso base, e o caso base eu sei qual que é a resposta.
Deu para vocês compreenderem este conceito? Essa aqui provavelmente vai ser a aula mais difícil que vocês vão ter, viu, gente? Não é nem de meme. Tipo, os outros conceitos que a gente vai apresentar para vocês, que são conceitos que facilitam a vida de vocês na hora de programar, na hora de participar de competição, eles são conceitos bem mais simples e bem mais leves. Esse aqui é definitivamente o conceito mais pesado que a gente tem, porque a gente estuda ele até o curso acabar, que ele é um conceito muito louco, tá bom? Tá. Só o André que disse que entendeu, eu já vou admitir que todo mundo já ficou com Deus agora nesse conteúdo. O que eu vou fazer? Eu vou. Eu não queria ter que fazer uma aula de 2 horas, não, ainda mais quando a gente. É muito ruim fazer uma aula de 2 horas quando a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Tá. Eu vou só reforçar algumas coisas, então. Funções recursivas. Se faz necessário ter essa fórmula base, esse meio de calcular o problema, usando subproblemas. Faz-se necessário você ter um caso base, que é o caso onde você sabe a resposta, justamente para que isso aqui não faça um loop infinito, tá bom? Se você esquecer de um desses dois aqui, você vai entrar num loop infinito, ou então você nunca resolve seu problema, porque acaba que, se ele não é o caso base e não tem uma fórmula, você não consegue nem chegar no caso base. Se você tem a fórmula, mas você não tem o caso base, você nunca encontra a resposta para nenhum dos probleminhas pequenininhos. Então, acaba que você vai entrar só num loop infinito. Vamos codar essas coisas. Vamos fazer bonito. Vamos. Deixa eu só trocar aqui o compartilhamento de tela. Compartilhar a tela agora. Ah, peraí. Tem que botar minha cara, mano. Pelo amor de Deus, né? Aqui, ó. Lado a lado. Aí eu compartilho a tela. Aí. Ó, perfeito. Ah, ó, ó, ó. Vamos calcular esse trem. Vamos codar junto. Vamos fazer um live coding aqui. E assim tá legal de ver. Deixa eu ver se aqui ele me mostra. Aumenta um pouco, velho. Aumentar mais um pouquinho? Isso. Sim? Isso. Prefere que aumente mais? Tá bom, tá bom. Acho que agora tá bom. Vamos calcular o fatorial, né? Você quer calcular o fatorial de um número qualquer. Aí você pede para a pessoa inserir esse número aqui no teclado. Você pede para essa pessoa digitar o número, né? Vou colocar aqui bonitinho. Ah, beleza. Esse número aqui, você vai virar e falar. A resposta é igual ao fatorial desse número. E aí depois você aprende. Fatorial de tal, que foi o número que você entrou, é. O fatorial de tal, quem que é tal? É o n, o número que você entrou, é tal. É a resposta que a gente acabou de calcular. Então, um return zero, que é só para manter o equilíbrio da força. Vamos calcular o fatorial, né? Como eu quero calcular um número, que é o fatorial de alguma coisa, eu tenho que retornar um número inteiro. Eu tenho que retornar um número, né? Um int. Podia ser um número grande, um long int. Podia ser um número pequenininho, podia ser um float. Sim, é meio float. Quando a gente calcula o fatorial, a gente está multiplicando números inteiros, e quando você multiplica números inteiros, você só pode ter uma resposta inteira. Então, como eu quero retornar um número inteiro de resposta, o tipo de retorno da minha função é int,
E o nome da minha função é fatorial. Essa função, ela recebe um número. Ela recebe um número inteiro. Que é o número que a gente quer calcular o fatorial. Aí a gente vai ver. Esse número é 1. Porque se for 1, eu sei qual que é a resposta. Aí eu devolvo a resposta. Só que, se ele não for 1, eu tenho que pedir para... eu tenho que retornar o quê? Eu tenho que retornar esse número. Qual que é a resposta? Esse número vezes o fatorial desse número menos 1, porque a gente já viu essa forma. Vamos tacar isso aqui no terminal. Deixa eu só salvar isso aqui primeiro. Aí vocês vão fazer a Sandy e fingir que não tem uma menina de anime aqui na minha tela de trabalho, na minha área de trabalho. Aí vamos lá, né? Ver mais. Gente, isso aqui, se vocês tentarem fazer isso aqui Caraca, no Reply, vocês não precisam ficar digitando esse monte de trem aqui que eu tô digitando, tá? Isso aqui é porque eu tô usando uma coisa que é no meu computador, não na internet. Então, eu fico digitando essa papagaiada toda porque eu preciso. Ah, é porque é num, disfarce, burro. Meu Deus do céu, é num, tem que ser a mesma variável. É o num, tá? É o número que eu dei. Se esse número for igual a 1, a gente retorna 1, porque esse é um caso base. Isso aqui é o caso base, tá bom? É um base. E se ele não for 1, a gente aplica a fórmula. Aplica a fórmula, que é pegar o número que eu entrei e multiplicar pelo fatorial desse número menos 1. Bom, então, aí, perfeito. Deixa eu aumentar aqui o... Não. Pronto. Então, vamos lá, vamos calcular. Fala aí um número para eu poder calcular. 12. Se alguém falar mais de 10, eu vou ficar chateada. Qual que é? Eu falei 12, mas pode ser 9. Tá ali, então. Ah, eu esqueci de dar um contrabarrinho. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu só formatar isso aqui direito. Vamos lá. Meu Deus do céu! Insira um número aí, outro número. 8. Chamo. 40.320, beleza. Agora fala um número grande. 28. Pode falar. Quem falou o outro número aí? Pode falar. Número grande. Volta. Quem que ia falar? Eu escutei uma voz feminina querendo falar. É, tipo, um número bem grande. Aham. 49? 49. Cara, olha isso aqui que loucura. Olha isso que loucura. A gente já tá querendo calcular fatorial de números muito grandes. Os fatorial ou dá negativo, ou chega num ponto que dá zero. O que que aconteceu, galera? O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês já estão ligados que, tipo assim, se eu quiser calcular o fatorial de 8, isso aqui já tá dando 40 mil. Quando eu quero calcular o fatorial de 28, isso aqui vai dar um número muito maior. Muito, muito maior mesmo. E como eu estou usando uma variável que é inteira, eu acabo não conseguindo representar esse número com uma variável de tipo inteiro. Então, para poder representar esse número propriamente dito, né, a gente usa a variável long int, que é um inteiro muito, muito grande. Bom? Aí, beleza. Não, ó, agora, meu príncipe, agora a gente tá indo como? Tá voando alto, igual a micipose. Aqui, ó, estamos querendo representar uma variável, um número muito grande, né? Então a gente usa um long int.
A resposta disso aqui vai ser um número muito grande, né? Porque o fatorial é um número muito grande. E a gente quer mostrar esses resultados. Vamos lá, vamos de novo. Ui, primeiro que não. Família, outros números. 14. Ele falou 14 ali. Opa! Galera! Beleza, tá dando um número positivo, tá dando um número muito grande. Perfeito, perfeito. Vamos lá, outros números grandes. O Lucas tinha 25. falado. Qual? 42, o Lucas falou pra mim. É, o Lucas falou 42. Ah lá. Ah lá. Ui. Mais um. Maior. 25 vai ficar redondinho. Não, bem maior. Maior que 42. 50. Putz. Vixe. Vocês conseguem ver um problema na recursão? Vocês estão vendo que já não tá dando mais para eu poder representar os números? Acho que, se eu não estou enganada, e aí que entra a minha falta de conhecimento com recursão, tá? Se eu não estou enganada, se eu transformar isso aqui num double, isso aqui é um inteiro. Aí se eu quiser representar isso aqui como um double, que os doubles eles englobam muito mais números, tá? Eu acho que eu ainda não vou conseguir. Aí isso aqui retorna um double. Ui! Acho que eu ainda não consigo. Vê? O fatorial de 42, de 50 aqui de novo. Bicha, pior que deu. Olha lá. Não é que deu? Sim. Tá Eu não- certo esse resultado? Sei lá, velho. Vamos botar isso aqui na calculadora. Vai que, né? Daí crash o Windows. Tenho quase certeza que o Windows aguenta pouca coisa. Ah lá. Deu o mesmo número. Uhum. Aqui, né, assim, as calculadoras elas funcionam de um jeito um pouquinho diferente. Então, quando é um número desse tamanho aqui, né? Não sei se vocês já viram aqui, mas acho que aqui deve ter pelo menos uns 30 algarismos. Ela começa a representar de um jeito diferente, uma notação científica, que envolve a base do número Euler, um trem assim, tá bom? Ah, de Euler? Pensei que era só do. Tipo, do tamanho de. Tamanho de cada, Indicadas. tamanho de número É. que falta? Não. É. Não, Ah, por isso tem que tem um uma história Ezinho, por né? trás disso aí, mas é para poder dizer que o número tá muito grande, tá bom? Então. Tanto que a calculadora não consegue mostrar o resto desse número aqui para vocês. Ela só não consegue mostrar. É. Agora eu vou mostrar uma coisa muito legal aqui para vocês. Vamos tentar calcular um fatorial muito grande. Tipo, Eu tenho dúvida, tipo, esse conteúdo, ele só vale pra fatorial? Pra fazer Não. fatorial? E, na verdade, a imaginação é o limite. A sua imaginação é o limite. Porque eu vou dar exemplos mais legais agora, né? Tipo, falar de fatorial, falar de Fibonacci. Beleza, agora a gente encontrou problemas mais legais para poder calcular, para poder mexer com fatorial e Fibonacci. Mas e se você quiser, por exemplo, descobrir como é que você sai de um labirinto? Você dá um mapa pro computador, e aí ele vira e fala, cara, tem como sair desse labirinto? Cara, não tem como sair desse labirinto. Vamos fazer um desenho disso? Nossa, eu já fugi completamente do material da aula, ficou muito com Deus. Aí, vamos calcular isso. Ó, Rapidinho. oi. Não, só faz uma labirinto aqui, rapidinho. Vocês querem calcular, vocês querem saber se tem como entrar e sair de um labirinto. Vamos supor aqui. Aí, eu vou desenhar o caminho, que assim é mais fácil. Aí, perfeito. Aí, sim. Tá, vamos pensar aqui nesse problema. Como é que eu viraria para o computador e eu falo assim, ó, esse aqui é o labirinto. Eu tô aqui. E eu quero chegar aqui. Tem como eu fazer isso? Ou então, tipo, quantos passos eu preciso para poder fazer isso? A pergunta mais importante é: tem como eu entrar nesse labirinto e conseguir sair? Porque assim, aí os grandes amantes aí, os grandes cinéfilos aí do ensino médio podem me contar se vocês já assistiram ou não o Iluminado. Vocês sabem que no Iluminado o assassino, eu sempre esqueço o nome dele, é o John, eu sempre esqueço o nome dele. Ele não consegue sair do labirinto. Ele acaba ficando perdido, morre congelado dentro do labirinto. Tinha como sair? Tinha. Ele só não tinha um algoritmo bom.
para poder sair de dentro do labirinto e encontrar o Johnny. Ah, ele não chama Johnny, não. É o filho dele que chama Johnny. É o filho dele que chama Johnny? É. Where's Johnny? Tá certo. É o filho dele que chama Johnny. O que acontece? Ele não tinha um algoritmo muito bom. Na verdade, ele não sabia qual era o algoritmo para poder. Gente, isso dá um exercício de APC? Olha lá! Isso dá um exercício de APC. Vamos supor que ele tinha um algoritmo. Como é que ele ia saber se tinha como sair ou não, sabe? Nem para poder catar o filho dele, mas só para entrar dentro do labirinto e conseguir sair. Em tese, ele só tem uma entrada e uma saída, né? Tipo, você dá uma volta aqui e você consegue sair. Mas vamos supor que esse labirinto tem uma entrada e uma saída. Como é que eu sei que se eu entrar aqui nesse caminho e eu, sei lá, e vim pro lado de cá, como é que eu sei que esse aqui é o caminho errado? Como é que eu sei que esse aqui é o caminho errado, mas esse aqui é o caminho certo? Como que eu sei? A gente tem que pensar que toda vez que eu quero andar dentro do labirinto, eu tenho uma rotina a ser seguida. Que rotina que é essa? Dá um passo. Dá um passo. Eu quero dar um passo. Tô aqui fora do labirinto, quero dar um passo. Aí eu chego num lugar onde eu tenho um lado para cá, eu tenho um lado para cá e tem como eu descer. Como é que eu sei qual desses lados aqui vai me levar para o caminho correto? Cara, vai até no final. Vai até no final. Tipo, só vai. Só vai. Ó, só vai. Vamos supor que essa pessoa aqui resolveu seguir esse caminho. Deixa eu colocar de outra cor. Vamos supor que essa pessoa resolveu seguir esse caminho aqui. Vai chegar num ponto em que ela vai bater na parede. Aí ela vai virar e falar: opa, não era aqui que eu tinha que ter vindo, não. E volta. Aí ela já sabe que não é por aqui que eu tenho que vir. Beleza? Agora ela já sabe. Aí ela vai tentar vir pro outro lado aqui, né? Ela vai tentar vir pra cá. Só que aí ela vai chegar em outra parede. Aí ela vai ficar tipo: eita, não era aqui que eu tinha que ter vindo. Beleza. Então, o que me restou? Descer. Aí ela vai bater numa curvinha aqui. Tem como ela ir pra cá? Não. Tem como ela ir pra cá? Tem. Tem como ela descer? Não. Então ela só tem um caminho a ser seguido. Mas vamos supor que ela acaba se encontrando nesses impasses, entendeu? Em que essa pessoa ela pode vir pra cá. Eu acho que eu desenhei isso aqui muito mal. Mas ela pode vir pra cá, ao invés de ir pra outro canto. Tipo, deixa eu tentar desenhar uma coisinha. Eita, nossa senhora, eu caguei metade do labirinto, socorro. Ela pode querer descer pra cá, aí esse pedaço que leva ela pra cá, e aí ela fica dando uma volta, tá ligado? Como é que a gente sabe isso? Acima de tudo, como é que a gente faz o computador entender isso? Usando recursão. Por quê? Porque para a gente poder descobrir se a gente pode ou não passar por algum lugar, a gente tem que virar e chamar uma função que vira e fala: passa aqui. Passa aqui. Ou então, tipo, anda. Que é um nome. Nossa, é um nome muito mais curto que eu poderia ter usado, né? Anda. Tipo, anda nessa direção. Esse é o comando, essa é a série de instruções que é repetida. É você andar. Independente da direção que você quer seguir. Por exemplo, se você quer andar para baixo, vira e fala, ande para baixo. Se você quer andar para a direita, ande para a direita. Se quer andar para a esquerda, ande para a esquerda. Se quer voltar, ande para cima. Ou para trás. Depende do seu ponto de vista, né? O que acontece? Como é que o computador sabe que a gente está indo na direção correta ou não? Você tem que chegar até no final do caminho. A hora que você vê que você não consegue passar dali, aí você vira e fala: galera, esse caminho aqui não era correto. O mesmo vale para todas as outras direções. Se você chega num ponto onde não tem como você andar, aquele ali era um caminho correto. Porque o que você está buscando é chegar num determinado ponto de um ambiente. E se você não consegue chegar nesse ponto aqui, qualquer outro caminho que você pegue que não seja esse ponto tá errado. Porque é aqui que você quer chegar. E se você não chega aqui, você não chegou no seu destino. Se você não chegou no seu destino, você pegou o caminho errado. Então, como que a gente usa recursão nisso aqui? A gente vai andando, a gente chama essa função anda. Beleza, tem como andar? Chama ela de novo. Anda, anda, anda. A hora que você vê que você chegou num ponto onde não tem como mais andar, você volta tudo. Você vira e fala: não tem como andar, não tem como andar, não tem como andar. E aí você volta para esses pontos aqui onde você tinha tomado uma decisão.
Eu acho que isso aqui é muito confuso, tá? Deixa eu ver. Mês em CPP GIF. Vou ver se eu vou achar um GIF. Então, é basicamente um acerto e erro até você chegar no ponto. Uhum. É um acerto e erro até você chegar onde você quer. Então, aqui ele vai Ah, ficar tá. falando um caminho diferente, até ele poder chegar nos caminhos em que ele quer. Deixa eu ver se eu consigo achar outro aqui. Deixa eu ver. Ah, isso aqui era só uma foto. Merda. Aqui eu acho muito engraçado, eles sempre mostram o caminho em que dá tudo certo. Ah, não, aqui, ó, pronto. Ele vai. Aqui, ó, a saída tá aqui embaixo e a entrada tava aqui em cima. Tá vendo que ele tá dando maior voltão? Tipo, ele tá tentando encontrar o caminho. E toda vez que ele encontra um caminho que ele já passou e que não chegou na saída, ele vai virando e falando, mano, não passa aqui de novo. Não passa, não passa, não passa. Porque aqui é o caminho correto. Aí, beleza. Aqui, ó. Eu vou até pegar esse GIF aqui. Deixa eu ver se tem como eu copiar ele no Teams. Nice. Eu vou copiar o link. Fica mais simples. Mentira, tinha como, olha lá. Vou deixar esse GIF aí para vocês poderem só ficar vendo aí. Vou deixar o link também, que eu tô achando que a imagem não vai carregar. Fiquem vendo isso aqui em loop infinito. Vocês vão ver que ele fica rodando, porque, tipo, para vocês é muito óbvio. Vocês viram e falam, mano, aqui assim, 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 assado. Cheguei. Mas para o computador essas coisas não são óbvias. E é por isso que a gente usa recursão. Porque a recursão, ela pede que ela vira e fala, véi, faz essa atividade aqui de novo. Eu tô dentro desse problema, mas eu quero que você faça essa atividade de novo. Eu acho que a bateria do meu computador tá acabando. Minha tela ficou escura. A recursão serve justamente para você poder virar e fazer isso. Anda. Você conseguiu andar? Sim. Então, anda de novo. Você conseguiu andar? Anda de novo. Que é o quê? É a fórmula. Eu tô alterando ela até eu encontrar uma saída. Eu tô andando até eu andar para o lugar que é a saída do labirinto. Então, aqui poderia se chamar anda. Gente, eu não vou construir um labirinto aqui com vocês, porque eu acho que nem dá tempo, tá? Acho que eu tenho um código de labirinto dentro do meu GitHub. Eu posso passar o link aqui para vocês poderem brincar. Mas o que acontece? A função recursiva ela é muito útil, por exemplo, caso vocês queiram brincar dentro de um labirinto. Na função recursiva, ela é uma função de andar. Né? No caso do labirinto, ela é uma função de andar. Aí você vê, eu bati numa parede? Se sim, volta. Volta porque não tem como sair daqui. Eu cheguei num ponto em que... Eu cheguei num ponto que eu já tinha passado por ele, né? Então, tipo assim, eu tava aqui, aí eu andei. Aí eu andei. Aí eu andei. Aí eu andei. Andei. E eu cheguei no mesmo ponto. Então quer dizer que eu tô dentro de um loop. Tipo, eu já passei por esse ponto. Se eu já passei por esse ponto, então eu não. Eu tô andando em círculos. Literalmente estou andando em círculos. Então, não encontrei uma saída. Agora, se você consegue andar e se você não passou por aquele lugar, então quer dizer que você está indo em direção à saída. E se você está indo em direção à saída, anda de novo. Anda de novo. Anda de novo. Bom? Aquelas competições de micromouse usam qual algoritmo? Cara, nunca ouvi falar de micromouse. Que é isso? Sabe aquele GIF do que tem um labirinto, daí você vai indo, daí te dá um susto no final? Tipo aquele super antigo de gente que. Acho que é isso que eu tô falando. Não, é competição mesmo de verdade. Isso é muito comum lá no Japão, essa competição. Eu até mandei um link aí da competição que teve. Onde? Não sei onde que é essa competição aqui. Na China. Já Peraí, que deixa você eu falou dar de competição de labirinto, eu lembro que acho que eu vi que era um programa que as pessoas levavam um choque. Sabe aquele brinquedo que, tipo, você pega uma coisa que tem uma barra de metal e é toda curvada assim, você tem que levar a barra de metal até o final. E se você não levar, você tocar a barra de metal o coisinho na barra de metal, você volta lá. Acho que é basicamente isso. Ou um exemplo disso. Que legal. Eu não sabia da existência dessas competições, não, que doido.
Isso aqui está envolvendo robôs também, né? Sim, com certeza. Você pode ter certeza que ele está usando recursão. Você pode ter certeza. Cadê? Meu Deus, a Bianca mandou mensagem. Sumiu a mensagem, mano. Caraca, velho. A mensagem sumiu. Pera aí. Alguém pode me ajudar nessa questão do Cup Stickers? Ok. Tá ali. Gente, eu acho que eu falei para vocês o que eu poderia ter falado a respeito de função recursiva, tá? Adendos aqui em relação à função recursiva. Se vocês não entenderam como é que a função recursiva funciona, vocês estão no mesmo ambiente que nós, universitários, porque entender função recursiva é muito difícil, tá bom? Até hoje eu fico confusa mexendo com função recursiva, tá? Eu acredito que os meninos aqui, o Guilherme e a Tong, eu não sei se a Tong tá aqui ainda, os meninos eu tenho certeza que eles ainda ficam confusos, com certeza, porque recursão é uma coisa que envolve prática, é uma coisa que você tem que pensar muito fora da caixa. Aqui no slide, inclusive, diz que é uma solução muito elegante. Ela é uma solução muito elegante e ela é uma solução que, parafraseando o meu professor de hardware, parafraseando o meu professor que me ensinou a mexer com a parte física do computador, recursão é uma coisa que deixa os matemáticos com orgasmo, com todo respeito, tá? É uma coisa que os matemáticos eles ficam, caraca, isso aqui é muito legal, nossa senhora, quando na verdade não, tipo, é uma coisa meio que parece indutiva, mas ela é muito abstrata. Essa é a melhor classificação que eu posso dar para vocês, abstração, bom? Abstração. Adendos sobre recursão. Ocupa muito espaço, tá? Eu tentei mostrar aqui para vocês o fato de ocupar muito espaço. Eu consegui, né? Ela ocupa muito espaço de memória porque você precisa colocar um número muito grande dentro de uma variável que às vezes é muito pequena. Tanto que eu ainda mostrei aqui dentro do terminal, quer ver? Deu infinito, velho. Deu infinito quando eu tentei calcular o fatorial de 10 mil. Ela não coube. Ela só não coube. Eu nem sabia que o C++ apresentava infinito. Isso aqui é muito bom de saber. Deu infinito, bicho. Deu infinito. Ele não conseguiu. Ele precisou de um float para poder... Ele precisou de um double para poder mostrar um número muito grande. Então, tipo assim, chega numa hora que não cabe. Tem horas que foi uma coisa que eu tentei... Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Vamos lá. Vou calcular aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu seg fault. Segmentation fault é quando você tenta quando você tenta colocar, quando você tenta calcular várias coisas, só que você está chegando em pontos da memória que você não consegue mais chegar, tá bom? Você está tentando acessar ou colocar coisa dentro da memória, sendo que essa memória não existe, sendo que esse espaço não existe. Deu seg fault. Ele ocupa muito espaço. Funções recursivas ocupam muito espaço, muito tempo. Eu tentei muito mostrar aqui para vocês como que uma função recursiva pode ocupar muito tempo, tentando calcular os fatoriais desses números grandes aqui. Cara, tem uma hora que você tenta calcular o fatorial de 50. Bicho, isso aqui não sai. Isso aqui só não sai. Não sai, mas nem com asa braba. Porque demora, o computador demora para poder calcular essas coisas. Se você for tentar calcular os números, sei lá, o milésimo número de Fibonacci, eu acho que o seu computador já vai dar uma chiada, tá bom? Porque ele demora para poder calcular. Ele tem que passar pelos casos de teste. Aí ele viu que os casos de teste não bateram. Aí ele tem que chamar a função de novo. E para chamar isso é um custo computacional, entendeu? Por mais que seja mais rápido que um piscar de olhos nosso, essas piscadas pequenininhas que a gente não consegue ver, chega uma hora que você consegue ver a piscada, até que a piscada fica muito lenta, entendeu? E é aí que a função recursiva ela começa a ter problemas conosco, porque se ela não passa em mais de um segundo, a maioria dos problemas que exigem uma solução em menos de um segundo ou em até um segundo cravado, acaba que elas não podem ser resolvidas com recursão, tá bom? Eu já tinha comentado aqui com vocês que eu preciso de um critério de parada. O meu critério de parada é o meu caso base, tá bom? Que é quando a função quando a função recursiva ela fica chamando ela mesma com parâmetros diferentes, tá? Com números diferentes. Por exemplo, no caso do fatorial, eu fico chamando o fatorial de 5, o fatorial de 5, o fatorial de 4, o fatorial de 3, o fatorial de 2, o fatorial de 1. Isso aí
faz com que eu chegue perto do critério de parada. Por quê? Porque o meu critério de parada é o meu caso base, é o fatorial de 1, que é quando eu sei a resposta. Toda função recursiva precisa de um critério de parada. É importante que você passe parâmetros e devolva valores, tá bom? Porque uma função recursiva, em tese, a gente usa funções recursivas para dar alguma coisa e receber um valor em troca, já que a gente está querendo resolver um problema. A função recursiva, ela já não é para deixar o código bonito, é para resolver problemas que antes eram muito complicados de se resolver, tá? Aqui tá comentando, aqui esse slide em especial tá comentando o que é o critério de parada, é o tal do caso base, que é quando, por exemplo, eu tenho um fatorial de 0, eu quero calcular o fatorial de 0, eu quero calcular o fatorial de 1, aí eu sei a resposta desse caso base, desse critério de parada, ele é quando a função recursiva vira e fala, eu não vou mais me chamar, agora eu sei a resposta, agora eu só vou devolver essas respostas para poder encontrar a solução do meu problema maior. E aqui, quando a gente tem uma fórmula para poder calcular, para poder tentar resolver esse problema, esse parâmetro diminuindo aqui é o que eu comentei com vocês que chega perto do critério de parada, tá bom? Então é importante você ficar mudando o valor que você passa para a função recursiva, porque se você continuar no mesmo valor, a sua função recursiva não para. Vamos mostrar isso aqui, né? Por exemplo, aqui no fatorial, se eu quisesse ficar calculando o fatorial do número mesmo, o tempo todo, e nunca mudasse esse número aqui, se eu tivesse sempre passando o mesmo número, vamos tentar calcular o fatorial de 5 para você ver. Cara, ele nunca para. Ele, inclusive, deu segue forte, porque ele vai tentar calcular o fatorial pro resto da vida, ele nunca para, tá bom? Ele só não para nunca. Então, é importante você ficar mudando o parâmetro que você passa quando você chama a função recursiva de novo, porque assim você se aproxima do caso base. Quando teve conta, foi uma que eu fiquei mais tempo, mas acho que o código dela eu troquei para fazer outra. A questão do cup sticker, disfarce. Tá. Essa aqui é uma representação mais gráfica do fatorial. Eu vou me abster de fazer essa representação aqui com vocês. Aqui eu coloquei aqui eu coloquei como é que fala? Aqui eu coloquei o exemplo da sequência de Fibonacci para vocês poderem entender como é que funciona a construção da sequência de Fibonacci, mas eu vou aplicar ela agora, resolvendo exercício. Eu vou só me fazer de boba mesmo e vou abrir o URI aqui na lista de vocês para poder resolver exercício da lista de vocês. Cadê? Aqui, lista 8. Vamos... Ah, não, aqui a gente só botou de fatorial. Caraca, velho. Não, calma lá. Tinha esquecido. Cadê? Vamos pegar de função. Acho que a do Fibonacci eu consigo resolver a do Fibonacci, finalmente. Vamos me desfazer do meu trauma. Vamos lá, né? Vamos ler o exercício primeiro. A sequência de Fibonacci é uma das sequências mais famosas do mundo. Os termos de Fibonacci são sempre iguais às somas dos dois termos anteriores a eles na sequência. Os dois primeiros termos são 1. Isso aqui é importante, porque tem gente que considera os dois primeiros termos como 0 e 1, e tem gente que considera os dois primeiros termos como 1. Aí depende do exercício, tá? É por isso que é importante ler o enunciado do exercício. Porém, não estamos interessados em achar os termos da sequência de Fibonacci, mas sim os termos da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é composta pelos números que não pertencem à sequência de Fibonacci, mais especificamente os números inteiros positivos e não nulos, em ordem crescente. Eis os primeiros termos da sequência de Fibonacci: 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 14, 15 e etc. Sua tarefa é achar o késimo número de Fibonacci. Então, vamos lá, né? Vamos tentar. Deixa eu só dar uma diminuída aqui, porque eu sou míope, mas não é pra tanto também. Vamos lá, resolvendo isso aqui com recursão. CTD. Para achar o késimo número, então eu tenho um inteiro, é um inteiro K? É um inteiro K. Eu vou ler este número. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular K vezes. Eu vou calcular K vezes os números da sequência de Fibonacci.
Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um vetor de tamanho... Como K pode ir até 10 à quinta. 10 à quinta, né? Então, 10... 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui eu... Para um chorinho. Eu vou ter um vetor onde vai estar os números da sequência de Fibonacci. E aí eu vou virar e falar assim. While... calma lá. Acho que isso aqui funciona melhor com vector. Eu não queria ter que ficar usando vector aqui com vocês. Que cacete! Vou usar um vector. Um vector de inteiro. Fibonacci. E aí, while Fibonacci.size for diferente de K. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar calculando os números de Fibonacci até encontrar os números que não são de Fibonacci, tá? Então, a gente vai começar com uma variável i igual a 1, porque a sequência de Fibonacci começa no 1, e aí a gente vai virar e falar assim, né? If o número i for igual a Fibonacci com o número da sequência de Fibonacci. Deixa eu ver como é que eu vou pensar nisso aqui. Meu Deus do céu. Tá. Ai, que susto. Peraí, galera. Só um minuto. Deixa eu botar o computador para carregar. A gente pode fazer um for aqui dentro. Vai ser for int i igual a 1. Ele não para nunca e vai de 1 em 1. Aí a gente vê if Fibonacci de i for igual a j. Eu vou trocar isso aqui. Se eu vou calcular vários números da sequência de Fibonacci, né? Se eu vou ficar calculando números da sequência de Fibonacci, se eu encontrar um número que tá na sequência de Fibonacci, eu dou um break. Eu dou um break. Eu tenho que dar um break. Eu vou dar um break. Depois eu vou isso aqui. Se não, se o número que eu estou apresentando aqui nessa função Fibonacci já for maior que j, eu vou dar um break também, porque aí eu já não achei. E aí, se ele passar isso aqui tudo, quer dizer que ele encontrou um número que não é de sequência de Fibonacci. Não, mentira. Nossa, fazer isso aqui, fazer exercício de Fibonacci pra mim, gente, puta que pariu, minha ego. Eu posso começar assumindo que o J tá na sequência de Fibonacci. Aí eu fico calculando. Se eu encontrar o número na sequência de Fibonacci, eu dou um Fibonacci.pop. Era pop. É popback. Eu dou um popback, que eu já encontrei, aí não tem mais motivo. Agora, se o número que eu tô olhando aqui agora já for maior, aí eu só dou um break. Eu só dou um break porque eu não achei. Exatamente. Tô dando um break porque eu não achei. Eu dou o break porque eu não achei e aí tá lá. Fibonacci. O número da sequência de Fibonacci. Ok. Vamos ver se isso aqui vai... Deixa eu construir a sequência de Fibonacci. Int Fibonacci. Vai ser engraçado. Eu nunca resolvi esse exercício. Int número. Aí na sequência de Fibonacci os dois primeiros termos são 1
E o terceiro termo é 2. Então, se eu quero calcular o primeiro termo, o termo número 1, n menor que 3. O número... Ai, meu Deus do céu. Peraí. Nice. Eu descobri se aqui vai dar certo. Return 1. Else. Return Fibonacci de número menos 1. Mais Fibonacci de número menos 2. Descobri se isso aqui vai dar certo. Eu vou completar mais um exercício no URI, e aí eu vou ficar feliz. Aí, hora que der o tamanho, você dá um printf de algum número. Fibonacci na posição K. Menos 1. Porque senão eu tô fugindo do tamanho do vetor. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Isso aqui eu tô indo full intuição. Fibonacci.cpp, menos fib. Tem uma cara de que vai dar errado, mano do céu. Com medo. Nossa senhora, calma aí. Ah, muito gostoso! Esse vector cria um vetor dinâmico? Sim. Esse vector cria um vetor dinâmico. Bom, aqui é a vida como a vida é. Eu acabei de mostrar para vocês que se vocês quiserem calcular algum número de Fibonacci, esse bagulho aqui vai dar errado com recursão, porque é aquilo que eu comentei com vocês. A recursão tem uma tendência muito grande a gastar muito tempo para poder resolver algum problema. Ó, e fica. E meu computador tá quichando, e tá... Porque tá tentando, mas ele não consegue, não. Não, mano, não me mostra, não. Eu tenho que conseguir isso sozinha, pelo amor de Deus. Tô literalmente ensinando coisas aqui pra vocês. Como é que eu não sei calcular isso aqui? Como é que eu não sei? Em algum ponto aqui, ela dá um erro que eu só não sei dizer pra vocês. Cara, eu quero calcular o sexto elemento da sequência de Fibonacci. Deixa eu pensar aqui. Para calcular o sexto elemento, então o tamanho aqui ainda é diferente de K. Aí eu. Ah, é porque eu tô colocando. É o sexto. Eu tô colocando o número 6. Merda. Deixa eu ver aqui. O raiva que eu tenho de ficar mexendo com recursão. Vai ter se fuder. Ui. Hum, juro por Deus. Eu juro por Deus. A menina que não sabia.
Como já diria o Alan, o menino que sabia, mas não sabia. Alguém tem sugestão? O objetivo é só usar recursão. Onde que eu estou usando recursão? Para calcular Fibonacci. Aí o que, que eu faço? Eu descubro se tem um. Eu uso recursão para calcular os números de Fibonacci, porque para calcular os números de Fibonacci, você pega o número anterior, soma com o número duas unidades anterior, na sequência de Fibonacci. Os nossos casos base são quando os números são menores que 3, porque o primeiro número é 1, o segundo número é 1, aí o terceiro número é quem a gente não sabe quem que é. Então é quando a gente calcula ele. Aí, beleza. Aí aqui que a gente usa a recursão. Se a gente calcular o Fibonacci de I e der o Fibonacci de J, mas eu quero descobrir se... Ah, é porque eu nunca incremento o J, né? Que burra. Louca. Vamos fazer isso aqui de fora, né? Vamos ver. J mais mais. Vamos ver se eu vou ter um resultado agora. Pá! Ele parou de dar erro. Ele parou de não rodar nunca. Agora ele roda e dá o resultado errado. Perfeito, perfeito. É um progresso. Já é um progresso, com certeza. Ele parou de nunca dar resultado para agora dar um resultado errado. É melhor que não ter resultado nenhum. Que agora já fica mais fácil da gente consertar nosso problema. Deixa eu ver o que acontece se eu tento imprimir na posição K, apesar de que tenho quase certeza de que vai dar errado. 0, nice. Aqui ele deve estar preenchendo todas as posições. 0. Eu quero calcular o Fibonacci de I. Cara, eu tô pensando isso aqui de uma maneira muito triste, porque não era pra eu estar fazendo aqui. Deixa eu ver. Não. O J também já não tem motivo para continuar. Eu tenho que dar pushback em boa. Meu Deus do céu. Eu tenho que ficar calculando essas coisas antes, né? Porque assim eu não preciso ficar fazendo chamadas. I é igual a Fibonacci de I. Fib de J é igual a Fibonacci de J. Aí ao invés de ficar usando essas chamadas feias, eu calculo elas só uma vez. Aí eu taco aqui. Prática de programação. Ok, aí eu dou um pushback em fib de I. Eu quero é o valor. Eu deveria ter colocado isso aqui no papel antes. Hum,
preciso ficar calculando Fibonacci de J o tempo todo. Posso calcular só para a gente começar? Deixa eu pensar aqui. Eu vou estar sempre iterando, né? Então, eu estou sempre encontrando quem que é o Fibonacci de I. Na posição 1, eu sei que é... Ah! Ver. Acho que não ia fazer diferença, não. É. Eu tenho um. Hum. Deixa eu ver. Ah, é, mas J não pode ser o... Uhul. Nobody knows it. Nobody knows. Galera, fiquei com Deus. Fiquei muito com Deus nessa questão. Eu ainda vou resolver isso aqui. Eu vou conseguir restaurar a minha sanidade com esse diabo de questão. Fica de exercício para vocês, não vou mentir, não. Se vocês quiserem resolver com recursão, eu comentei aqui com vocês, recursão é uma coisa para resolver problemas que antes a gente não conseguia resolver. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Recursão a gente usa para resolver problemas que antes a gente não conseguia resolver, mas vocês conseguem resolver problemas de recursão sem recursão. Tanto que vocês resolveram. Eu vi a Bianca resolvendo o exercício de Fibonacci, eu vi o Lucas resolvendo o exercício de Fibonacci sem usar recursão. De Fibonacci, sem usar recursão. Exercício de fatorial sem usar recursão. A recursão, ela é só uma solução mais elegante. E ela é uma solução voltada para quando você não tem saída. Para quando você vira e fala, mano, se eu não usar a recursão aqui, eu nunca vou encontrar a solução desse problema, tá? Então, fica a critério de vocês quererem usar recursão. A gente reforça, a gente estimula vocês a usarem recursão, porque esses exercícios aqui que a gente mostrou são exercícios mais simples, são exercícios mais, como é que fala? São exercícios didáticos, são exemplos didáticos que a gente usa para poder mostrar para vocês como que a recursão funciona. Porque na computação em si, a gente usa a recursão para poder fazer muita coisa. É muita, muita coisa mesmo que a gente não conseguiria fazer sem recursão. Como, por exemplo, o exercício do labirinto. O exercício do labirinto, se vocês forem tentar fazer sem usar recursão, vocês vão tomar um caldo. Mas, assim, um caldo muito gostoso, tá? Porque o exercício do labirinto exige que vocês usem funções para o código de vocês não ficar muito feio e muito grande. E o exercício do labirinto exige muito que vocês fiquem indo e voltando de caminhos que às vezes vocês não conseguem encontrar a saída. Então, acaba que se faz necessário o uso da recursão. Outros exercícios, outras ideias também que faltam. Nossa, que susto! Outras ideias também que exigem recursão. Deixa eu pensar aqui. Peraí, rapidão. Outras ideias que exigem recursão é quando você quer procurar alguma coisa dentro de uma estrutura que é muito grande. Imagina que vocês estão, tipo, dentro de uma cidade e vocês querem encontrar uma casa. Vocês estão, sei lá, no centro da cidade. Deixa eu pegar o exemplo de Brasília, aproveitar que vocês estão aqui em Brasília. Vocês querem chegar até a casa do Guilherme e vocês estão no lugar onde eu moro. Eu não vou ficar falando aqui publicamente aonde eu moro, mas, tipo assim, vocês têm que encontrar caminhos que tem momentos em que você começa a andar em círculo, que aqui em Brasília é incrível, chega numa hora que você só começa a andar em círculo, porque você só não sai do lugar. Até por conta das vias que você tem para poder entrar e para poder sair, né? Ou você começa a andar em círculo, ou então você vai chegando em cantos que tá muito longe da casa do Guilherme. Para você poder chegar na casa do Guilherme, você tem que parar e pensar. Eu tô andando em círculo? Então, para de andar em círculo, pega outro caminho. Eu tô indo para um canto que não tá chegando nunca na casa do Guilherme.
Então vamos mudar de rota, entendeu? A gente usa recursões para poder encontrar soluções que às vezes seria mais difícil encontrar se a gente não usasse recursão, tá bom? Eu não sou a melhor pessoa para explicar recursão para vocês. Eu peço desculpas desde já, tá? Mas eu garanto para vocês que recursão é uma coisa que até nossos professores têm um pouco de dificuldade de poder ensinar, porque é um conceito realmente muito abstrato, tá bom? Então, se vocês não entenderam a aula de hoje, fiquem suave na nave. Fiquem suave na nave e lembrem-se que existe material que eu já deixei disponível aí para vocês poderem olhar, de gente que explica muito melhor que eu, tá bom? Deixa eu abrir aqui a playlist do meu professor favorito, meu querido professor André Bax, que nem é da minha faculdade, falar a verdade, ele é só um grandioso professor que ensina C++ e C com muita... Que lindo! Ele tem um curso de MATLAB! Menina! Nossa! Na moral, ganhei meu dia hoje. Ele ensina MATLAB, velho. Que gracinha! Nossa, muito fofo. Tá aqui o bagulho de arquivo. Aqui, ó. Recursão. Vou recomendar aqui para vocês. É uma playlist, né? Você só vai assistindo. Você só vai ficando com Deus. Cadê? Deixa eu... Ai! Mano de Deus, calma lá. Copiar link. Pronto. Vou deixar aqui no chat. Bom. Guilherme, eu sei quando eu dou uma aula boa, pode ficar tranquilo. A aula de função, por exemplo, eu tava muito cansada, mas naquele dia eu dei uma brilhada, porque eu nunca expliquei função na minha vida. Agora, recursão, eu fiquei muito com Deus. Reforçando o que o Guilherme falou, recursão é você praticar, mas fiquem tranquilos, tá? Vocês ainda, eu volto a reforçar que vocês estão no ensino médio, vocês têm outras coisas para poder cuidar da vida de vocês, e eu imagino que vocês tenham a intenção de entrar no curso de ciência da computação, porque vocês já estão querendo aprender um pouquinho de programação. Caso vocês entrem no curso de ciência da computação, vocês vão ver recursão de novo, vocês vão ver de um jeito em que vocês vão ter todo o tempo do... Assim, entre muitas aspas, vocês vão ter todo o tempo do mundo para poder praticar. Vocês vão ficar só por conta de praticar recursão, entendeu? E vocês com certeza vão tirar bom proveito disso. Por enquanto, saibam que esse conceito existe. Se vocês souberem, isso já é uma vantagem muito grande para vocês, tá bom? E meio-dia. É isso, gente. Espero que vocês tenham tirado alguma coisa de proveito hoje. Um beijo para vocês, bom fim de semana. E semana que vem a gente vai ter aula, tá bom? Peraí, calma aí, deixa eu confirmar isso aqui antes de vocês saírem, antes de vocês desligarem aqui, antes de chegar a hora de dar tchau. Se eu não estou enganada, semana que vem a aula vai ser de... semana que vem é resolução de exercícios, galera. Não, semana que vem eu ainda vou dar aula de novo. Grila, velho. Meu Deus. Semana que vem eu ainda vou dar aula para vocês. Semana que vem a gente vai ficar resolvendo exercício de função, de recursividade. Eu prometo que eu vou resolver esses exercícios direito, tá? E eu vou ensinar um conceito para vocês que é um conceito meio importante de vocês saberem. E eu espero que vocês entendam, porque esse conceito também é muito difícil. Pode falar, Guilherme. Não, pode continuar aí. O William acabou de perguntar. Deixa eu parar de gravar, né?